Salve, salve pessoal! Esporte científico na área, aqui para fazer uma análise de Brasil e Holanda, 1-1 no tempo regulamentar e 4-2 nas penalidades. Uma análise aqui de quem assistiu esse também em loco. Vou tentar explicar um pouco de como assistir esse jogo em loco, embora não lembrava. E quem assistiu posteriormente, novamente, esse jogo, assistiu recentemente, vou fazer uma breve, não é nenhuma análise tática curada, só são comentários gerais sobre a partida de quem assistiu durante, mas como era muito novo, e também depois. Aqui a escalação da Holanda, com Van der Sar, Stan, Frank de Boer e John, né? Na lateral Heiser e Zenden, Davids e Ronald de Boer. Davids é aquele que o pessoal lembra do videogame, né? Cocu e Bergkamp nas pontas e na frente o Kluivert, né? Alguns comentários bem básicos dessa escalação. Esse time era a base daquele time do Ajax que foi campeão em 95, jogou muito bem, chegou à final em 94 ou em 96 também, agora não me recordo a memória, né? E eu vou fazer outros comentários desse time aí, mas era um belíssimo time. Para mim, na minha opinião um pouco polêmica, essa Holanda é a melhor de todos os tempos. Ah, mas é a laranja mecânica. Essa é melhor que a laranja mecânica, na minha opinião. Posso fazer um vídeo posteriormente explicando o porquê disso. O Brasil com Tafarel, Júnior Baiano e Aldair, Zé Carlos e Roberto Carlos, Dunga, César Sampaio, Leonardo, Rivaldo, Bebeto e Ronaldo, né? Só para ainda um comentário sobre o time do Brasil, essa zaga era bem deficitária, com o Júnior Baiano e Aldair. Bora o Aldair tinha feito um bom jogo, né? Mas em questões de nomes não eram grandes nomes, e enfim, né? Foram os que jogaram aí na seleção. Não vou comentar agora, pelo menos nesse vídeo, sobre a escalação em si. Estou comentando sobre os jogadores que estavam presentes. Então, sobre o jogo, primeiro eu vou contextualizar a questão. Eu lembro da frase, mas não lembro a questão dos dias, né? Eu tava vendo aqui, mas eu acho que deu confusão de memórias e coisas assim, porque eu estava iniciando minha vida escolar, então no meu tempo existia jardim, pré, essas coisas assim. Eu estava antes da escola básica, vamos dizer assim, da primeira série em diante. Estava antes, numa fase antes dessa escola, desse período, e a professora nos pintou para esse jogo, né? E eu lembro de uma coisa que, enfim, a professora falou uma frase que é para ficar com a pintura até quando acontecer o jogo. E eu lembro que eu comentei isso, né, com a minha mãe. Ela disse: não, mas o jogo é daqui a tanto tempo. E no fim eu pesquisei assim, eu só não entendi muito essa questão da memória, porque se pesquisar um jogo era numa terça, né? Então, na minha visão, daria pra... Eu não fiquei pintado até o jogo, mas era o meu desejo. Mas então, talvez não tivesse aula na terça, talvez nos liberaram, não sei. Mas eu lembro que no dia em si a gente não teve jogo, a gente teve essa pintura, né, das crianças, e depois teve esse jogo e provavelmente talvez cancelaram no dia agora. E eu confesso que eu não lembro nem o horário do jogo, não lembrava muito desse jogo em si. Eu lembrei mais desse fato anterior do que esse jogo. E já tinha visto muito sobre esse jogo, já tinha visto ele outra vez, né? Agora talvez tenha sido a segunda vez que eu vi ele. E é um jogo muito bom. Vejam aí, se for o caso eu coloco o link aqui, que esse jogo não tem, né? Esse jogo não tem nas internets, tiraram ele, né?
E tem, na verdade, tem internet com uma narração da FIFA, que é com os direitos autorais da FIFA. Quem quiser também, digitando no Google aí a própria FIFA. Essa versão sem a narração do Galvão, que é uma versão da FIFA com outro narrador, que eu me esqueci quem ela é bem comum. E entrando no jogo, a Holanda bem melhor no primeiro tempo, jogando aquele toque de bola, bem parecido com o time do Ajax mesmo, né? Muito toque de bola, um entrosamento muito bom da equipe. Outro detalhe, né? Eu lembro que no começo do jogo o Van der Sar, eles já começam recuando muito o Van der Sar, e o Galvão, com essas galvonices, fala: ih, esse Van der Sar vai se complicar. E ele mesmo comenta que o Falcão tá do meu lado dizendo que não. E realmente não. A gente tem que fazer a contextualização aqui de que era o ano de 98, isso não era tão comum, apesar de que na escola holandesa isso já era comum, e sim desde dos tempos da laranja mecânica. E o Van der Sar joga muito bem com os pés nesse jogo, né? Então, algo assim que alguém vendo hoje aquele jogo não vê nenhuma diferença pro nível médio dos goleiros de hoje. Mas para a época, se a gente for contextualizar, era espetacular o que ele estava fazendo com os pés, né? Então, destaco esse começo de jogo aí, e da Holanda jogando melhor. Na minha visão, no primeiro tempo a Holanda jogou muito melhor, teve mais controle da bola, e o Brasil teve suas chances mesmo, mas a Holanda começou o primeiro, não só o jogo, como o primeiro tempo como todo, esteve melhor. E o segundo tempo, aí, né, já aparece a estrela dele, Ronaldo, que até então não tinha um apelido de fenômeno e era chamado de Ronaldinho pelo Galvão, apesar que na camisa dele estava Ronaldo. Já nesse lance aí, no primeiro minuto, faz o gol da partida. Eu não sei se esse gol que mudou toda a partida ou se o Brasil já entrou com essa nova ideia de jogo, mas o Brasil no segundo tempo ele joga bem melhor que a Holanda. Então no primeiro tempo eu falo que a Holanda jogou melhor, mas no segundo tempo o Brasil joga bem melhor que a Holanda. Só que ele não consegue encaixar o contra-ataque. Falta o famoso último toque, né? O Brasil joga bem pelas pontas, principalmente inicialmente com o Bebeto e depois com o Denilson. Vou comentar também essa substituição. E no lado esquerdo, né, de ataque, o lado direito da Holanda, e joga muito por ali e consegue fazer jogadas, só que sempre falta um último toque, né? Também tem muito com o Ronaldo dando contra-ataques e às vezes não conseguindo tabelar, seja com o Rivaldo ou seja com o Denilson depois que entra. Mas o Brasil tem muito mais chances, não tão claras, mas muito mais volume nessa parte ofensiva de jogo. E não consegue fazer o segundo gol por essas questões de não conseguir encaixar. O Denilson entra no lugar do Bebeto e eu falo que a substituição foi criticada pelo Romário. Romário era o comentarista. Não sei se estava com alguma inveja por não ter sido convocado na Copa, mas eu concordei com ele, né? É o famoso engenheiro de obra pronta aqui. Mas o que eu trago com isso? Porque com o Bebeto o Brasil estava tendo mais chances. O Denilson ele não consegue mudar essa questão de fazer esse último toque se jogar melhor. Não tem também um entrosamento tão bom com o Roberto Carlos ali. Então acho que nessa questão poderia ter sido melhor aproveitado. Outra questão foi que o Emerson entra, né? Até o Galvão disse que é por uma superstição, e entra bem no jogo o Emerson. Enfim, né? O Brasil muito, muito melhor nesse segundo tempo. E a Holanda tem uma característica que para mim foi uma falha e uma virtude, né? E a virtude está aqui, né? Gol de Kluivert aos 42 minutos nesse lance aí. Tu vê a zaga do Brasil pregada no chão, ele sobe livre para fazer a jogada. Mas essa
Foi uma virtude que saiu o gol aos 42 minutos do segundo tempo, quando o Brasil estava bem melhor nesse tempo. Só que, para mim, qual que é a falha? Porque a Holanda, no primeiro tempo que eles estavam jogando nesse toque de bola, a finalização de jogada da Holanda era sempre com esse cruzamento na área pro Kluivert. E na minha visão isso foi um desperdício. Desperdício porque se eles entrassem tocando, tabelando, eles iam fazer gol. Provavelmente nessa zaga fraca do Brasil. Então essa ideia de chuveirar na área com esse time com a qualidade que tinha, sim, resultou no gol, mas eu creio que se fosse por outros meios, a Holanda seria melhor. Mas, né, estou aqui detalhando a partida como ela aconteceu. Sim, numa dessas chuveiradas, no final do jogo, o Kluivert, aos 42 minutos, faz o gol e bota água no chope da seleção brasileira, porque estava todo mundo já crente que ia para a final, e aos 42 minutos acontece tudo isso. E o jogo vai para a prorrogação. Na prorrogação, só um detalhe aqui, né? Era a morte súbita, ou seja, para os que não lembram do que existiu isso, o time que fizesse o primeiro gol sagrava-se vencedor. Era isso, né? Não interessa o tempo, dentro daqueles 2 tempos de 15 minutos da prorrogação, o time que fizesse o primeiro gol, o jogo acabava ali, né? E não sei se só por isso, mas os times ficaram muito acuados. Estavam bem cansados os jogadores dos 2 times. Eu lembro que aí entra o Seedorf e aí uma outra crítica ao técnico. O Seedorf, claro, tinha a questão do cansaço. Eu falei do Viola, da questão da Copa de 94. O Seedorf, obviamente, com muito mais talento que o Viola, mas ele muda o jogo também, o Seedorf. Mas o que eu digo, para mim, o Seedorf ele era para ter entrado já no início do jogo, para ser titular. No lugar de quem? Bom, poderíamos ver aqui, né? Mas era um jogador que era para entrar, se não começar jogando, entrar durante o tempo regulamentar. E não foi o que aconteceu. Enfim, uma prorrogação bem diferente das que nós vemos hoje, com os 2 times bem acuados, também por fato de ser morte súbita e muito cansados. A gente costuma ver cansaço em prorrogações, é o padrão, mas ali os jogadores estavam exaustos mesmo, se poupando ao máximo. E, bom, né? Pênaltis e brilha a estrela, né, do Taffarel. Eu vou ver se eu deixo aqui, né, se eu consigo colocar, porque não quero que esse vídeo tenha a questão dos direitos autorais e coisas, mas essa pra mim é a melhor narração do Galvão, uma cobrança de pênalti, aquela do Cocu, que já é alvo de memes, enfim. Mas é isso, o Brasil, o Taffarel pega o pênalti do Cocu e depois do Ronald de Boer, e o Brasil converte todos os pênaltis, né, e então passa a final, né? Brasil comandado pelo Zagallo, a Holanda, que para mim era a melhor Holanda de todos os tempos, que fez um bom primeiro tempo, depois não consegue fazer um bom jogo no segundo tempo, e o Brasil, que tem essa defesa com diversos problemas que vão se constatar na final, passa pela brilhante estrela do Taffarel. Não sei se poderia dizer que o Taffarel se adiantou nos pênaltis, não sei. Nesse, principalmente do Cocu, seria, mas o fato é que defendeu, né? E ele em todos os pênaltis foi no lado certo, né? Também tem esse outro mérito do Taffarel. Então jogou Taffarel, aquela figura, né, de jogador de seleção. Outro comentário que a gente poderia fazer, talvez para um vídeo próprio, né? Taffarel, Klose, jogadores de seleção. Mas o Brasil, com isso, vai para a final contra a França. E esse Brasil e Holanda marcam os grandes jogos das histórias da Copa e da história do futebol, mostrando brilhantemente como foi essa Copa de 98.
Então é isso, pessoal. Assistam esse jogo. Ah, mas não tem imagem. Aqui a gente pode mostrar depois, no caso seja a questão. Eu posso postar o link também do jogo, tanto o link, vamos dizer assim, legal da FIFA, como um outro link, né, de outra plataforma, para ver esse jogo com a narração do Galvão, para vocês verem. Mas os pênaltis vocês conseguem ver no YouTube, se for só os pênaltis, no caso. Tem muitos vídeos no YouTube. Mas é isso, pessoal. Aprecie esse bom jogo. Não fiquem só com meus comentários. E vejam a trajetória, para quem gosta, daqueles que gostam, ou daqueles que têm curiosidade, da seleção na Copa do Mundo de 98. E esse foi o melhor jogo em questões de equilíbrio, talvez, porque o Brasil e França foi um ótimo jogo, mas houve um desequilíbrio maior de uma das partes. Então, apreciem essa obra. É isso, pessoal. Até a próxima.